Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações, que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que como eu falei para vocês, está lá no vídeo da semana anterior, que está comemorando 114 anos de existência. Então, nós estamos ainda no mês de comemoração, de celebração do aniversário da nossa casa. E no vídeo anterior tem a programação das palestras públicas. E ainda no dia 19, no dia 26, nós estamos em ritmo de comemoração. Quem estiver passando por perto, venha, será muito bem-vindo para celebrar conosco os 114 anos de existência da nossa casa. Que, como eu sempre lembro aqui para vocês, tem as reuniões doutrinárias ou reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato, às quartas-feiras, às 19 horas, e também de forma presencial na nossa casa. Inclusive, as pessoas às vezes podem estranhar, porque sempre começam com a prece, é o grupo de estudo que tem esse formato aqui na internet, porque nós fazemos aqui como se nós estivéssemos lá no momento das 19 horas, quando o grupo se reúne. Então, sempre que nós iniciamos qualquer trabalho na nossa casa, nós fazemos antes uma prece para nos conectar com o divino, com o Criador, com a equipe espiritual que nos auxilia, que conduz e dirige a casa na dimensão espiritual. Então, nós fazemos aqui da mesma forma. Nós iniciamos com uma prece e depois nós damos início, seguimento aos estudos, ok? Então, quem estiver passando por perto aí, quarta-feira, 19 horas, vem estudar com a gente. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6º, um capítulo extenso. Por quê? Porque trata o capítulo 6º da vida espírita, ou da vida do espírito. E na semana anterior, nós terminamos o item que tratava sobre lembrança. Cadê o nome para não falar? Cadê, Sandra? Lembrança da existência corporal, ou seja, quando nós estávamos encarnados ou fazendo a nossa experiência, o nosso aprendizado na dimensão material, que foi da pergunta 304 até a pergunta 319. E hoje nós vamos dar prosseguimento com o item comemoração aos mortos, funerais, que inicia-se com a pergunta 320. Ou seja, aqui para nós, né, o dia dos mortos, o dia de finados, que é no dia 2 de novembro. Essa comemoração, esses funerais, Kardec vai fazer questionamento aos espíritos sobre como é para o espírito que retornou à dimensão material espiritual e saiu da dimensão material
como é esse dia, essas comemorações, essas lembranças? É disso que nós vamos, é sobre isso que nós vamos aprender hoje com o item comemoração aos mortos funerais. Então vamos lá, vamos começar a estudar. Pergunta número 320 que Kardec vai fazer aos espíritos. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que os amaram na terra? Então, quando um parente nosso, quando um ente querido nosso volta à dimensão espiritual, morre o personagem, desencarna, aquele que foi é sensível a essa saudade que fica daqueles que ficaram, por exemplo, domingo agora, nós comemoramos o Dia dos Pais. E o meu paizinho amado, querido, o Wilson, já está há quase 10 anos na dimensão espiritual, já retornou. E é sempre um dia de lembrança, um dia em que a saudade ela bate mais forte. O que Kardec está perguntando é, ele lá é sensível a essa saudade dos filhos, entre eles eu, que tem mais 3, que deixou aqui? Vamos à resposta dos espíritos. Muito mais do que se acredita. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se estão felizes. Se desditosos, serve-lhes de alívio. Que interessante, né? Então, essa saudade, esse sentimento quem está na dimensão espiritual, eles são muito mais sensíveis, eles sentem muito mais do que a gente pensa que eles sentem. E se eles estão num lugar, nesse retorno, se a condição que eles se encontram é uma condição em que eles estão bem, estão continuando sua caminhada, estão felizes, ou seja, estão lidando bem, dando continuidade ao seu aprendizado na dimensão espiritual, eles ficam mais felizes ainda. Oh, minha filha, né? Quase 10 anos e ainda se lembra. E ainda no Dia dos Pais, rememora as experiências que tivemos juntos. Agora, se desditosos, ou seja, se eles estão em alguma situação de sofrimento por conta dos seus processos internos de aprendizado, se estão passando por ainda situações de sofrimento, em locais ainda que eles não se encontram bem, também tem influência e vai servir de alívio. É como um refresco, né? Para lembrá-los que eles tiveram uma experiência e que tem seres que os amam e que, embora ainda na dimensão material, estão afastados temporariamente, o amor dessas pessoas ainda consegue alcançá-los mesmo quando estão em locais ou em situação de sofrimento. E isso dá um refrigério, isso dá um alívio. E às vezes, a depender da condição que o espírito já se encontra naquele aprendizado, pode servir de movimento, de impulso, para que ele busque um auxílio ou para que ele saia daquela condição. Então, a importância da gente utilizar a saudade, né, mas de uma forma saudável. Sentir a saudade, mas sempre pensando nos momentos que foram de trocas, que foram felizes,
dos aprendizados que nos auxiliaram e aqueles que não foram, entender que é ainda a ignorância do espírito que faz com que aquela experiência tenha acontecido daquela forma, mas que de qualquer sorte para nós constitui um aprendizado no sentido de adquirir resiliência, de enfrentar as experiências desafiadoras, porque se elas vieram para nós, tem um para quê? Para eu, espírito. Então, se eu tive uma experiência afetiva, materna ou paterna, de tal ou qual qualidade, isso diz respeito ao meu processo. E eu tenho que dizer para que eu vivenciei, para que eu tive esse tipo de pai ou esse tipo de mãe, para que eu faça o meu processo. E eles, no processo deles, né, vão entender no seu desenvolver enquanto espírito imortal, de que talvez a escolha ou o comportamento tenha sido equivocado. Então, a influência ela vai sempre acontecer. Eles vão estar sempre sensíveis a essa lembrança, a essa saudade nossa. E a depender da situação em que eles estiverem, se estiverem bem, ficarão melhores ainda, mais felizes. Se não, pode auxiliá-los, dar um refrigério para que eles saiam dessa condição. Essa foi a pergunta número 320. Continuando na pergunta 321, Kardec vai dizer: o dia de comemoração aos mortos tem qualquer coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? Ou seja, no dia 2 de novembro, que é o dia de comemoração aos mortos, que a gente chama aqui de finados, o dia de finados, para os espíritos tem um ar de um dia especial, solene. Eles se preparam todos, botam uma roupinha especial para ir visitar aquelas pessoas que têm o costume de ir ao cemitério e de ir visitar os túmulos. Nesse dia, eles têm toda uma preparação deles como um dia especial para ir lá nesses túmulos, encontrar essas pessoas que eles deixaram. Pergunta de Kardec. Vamos à resposta dos espíritos. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Ou seja, não precisa ser dia de finados para que essa atenção, essa saudade, essa lembrança que nós temos daqueles que não estão mais nessa dimensão possa acontecer. Eles, se quiserem e puderem, vão atender, seja dia 2 de novembro ou não. Pode ser, por exemplo, um dia do aniversário, um dia de uma comemoração que era especial para a família, e naquele dia todos voltam o pensamento para aquele espírito que não está mais aqui, porque era um ente muito querido, e isso vai atraí-lo tanto quanto o dia 2 de novembro. Para o espírito, não é um dia especial, porque o que é atendido é ao pensamento, à ligação com aqueles que o deixaram, que pode coincidir nessa data, mas não é nessa data especial os espíritos se preparam. Não, eles atendem a essa saudade, a esse sentimento que vincula, e eles podem atender a depender da sua vontade e da sua possibilidade, independente de ser nesse dia específico que é designado, assim, que foi acordado, que foi escolhido para o dia de finados ou o dia dos mortos. Mas essa pergunta, que é a 321, se essa comemoração específica do dia, né, é solene para os espíritos, Kardec faz 2 desdobramentos da pergunta, 2 complementos. Ela tem a 321A e a 321B. Na 321A, Kardec vai dizer, ok, então esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Então, ok, é o pensamento, não é um dia especial, é um dia como os outros, eles vão atender, mas é para eles um dia de se reunir junto às sepulturas, eles vão
Por exemplo, eu e a minha família, nós não temos esse costume de ir no dia de finados ao cemitério, visitar túmulo, acompanhar, arrumar. Não faz parte da minha família, não tem essa cultura, não tem esse movimento, não tem esse costume, mas tem muitas famílias que têm e que antes do dia de finados mandam arrumar, mandam pintar, mandam colocar flores, se tem jardim, manda arrumar. O que Kardec está perguntando? Nesse dia, é para eles um dia de reunião que eles vão até lá o cemitério para junto das respectivas sepulturas, para poder ter esse encontro com essas pessoas que eles sabem que estarão lá? Essa é a pergunta de Kardec 321A. Resposta dos espíritos. São mais numerosos nesse dia, porque há uma maior concentração de pessoas a chamá-los, mas comparecem apenas em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Os espíritos, quando vão até esses locais, não é porque tem uma comoção ou porque vai uma multidão, principalmente que for alguém que teve muita influência, por exemplo, né? O túmulo de Raul Seixas, nesse dia costuma ter uma visitação muito grande daqueles que admiravam sua obra, que ainda gostam, que admiram. Os espíritos respondem que é mais numeroso o número dos espíritos que vão até os cemitérios, as sepulturas, porque a concentração de pessoas a chamá-los, ou seja, o número de chamado pelo pensamento é maior. E eles vão comparecer tanto para os familiares quanto para esses que estão indo lá para prestigiar ou homenagear, mas com uma atenção ao cuidado dessas pessoas, do que porque é o número que estão chamando, porque para eles isso é indiferente. Então, por exemplo, para Raul independe para ele agora. Ele está numa outra dimensão, em que essa fama, em que isso para ele tem um outro lugar. Se por acaso vier, vem mais pelo cuidado, a atenção com aqueles que lhe são caros, quando é legítimo o sentimento, o pensamento que está, do que pela quantidade, ou porque é o dia dos mortos, o dia de finados, e é o dia que eu sei que eu vou encontrar. Porque os espíritos sabem que eles podem encontrar, estar juntos daqueles, independente de dia e de lugar. Não precisa que a pessoa vá. Às vezes, é porque as pessoas passam a maior parte do ano sem nem lembrar, na sua rotina, no seu dia a dia, nos desafios do seu próprio aprendizado, que nem lembra. A pessoa desencarnou, está lá, nem passa pelo pensamento. Tá chegando 2 de novembro, tá chegando o final. Ai, meu amigo, ai, meu pai, a minha mãe, a minha avó. Aí volta para o pensamento. Essa lembrança vem mais forte. E aí eles comparecem em respeito, em atenção a esse chamamento pelo pensamento, pelo sentimento que está ali sendo demonstrado por aquele que está fazendo a manifestação dessa saudade, dessa vontade de estar de alguma sorte próximo de novo àquele ente querido que não está mais nessa dimensão. E a pergunta 321b, Kardec diz: sobre que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Olha a pergunta de Kardec. E meu pai, 10 anos, ele vai aparecer? De que forma? Com a mesma aparência do meu pai, o Wilson? Se Kardec pergunta isso, é porque eles podem já estar ou aparecer de uma forma diferente. Porque Kardec pergunta sobre que forma, se pudessem ser vistos, é claro que pode, é só eles
se eles quiserem e as condições forem possíveis, se eles pudessem, quando a gente vai no dia 2 lá, dia de finados, todos os entes que a gente ama, que a gente com saudade, pudesse se tornar visível e tangível para a gente. Ia diminuir no próximo finado muita gente lá, porque muita gente ia ficar com medo de voltar. Tem isso, né? Porque o encarnado quer ver, mas quando essa possibilidade começa a se tornar, o medo vem, e aí eu já não quero mais. Mas a pergunta de Kardec é essa: de que forma é que eu veria meu pai, que já está na dimensão espiritual há quase 10 anos, com a mesma forma com que eu, da nossa vivência, da nossa experiência, se eu pudesse vê-lo, se ele se tornasse visível. E se eu fosse lá, como eu disse, não faz parte da cultura, do movimento da minha família, né? Mas se eu fosse lá, no local que eu não sei nem, gente, eu não sei nem mais onde é, né? Minha mãe fez 2 anos agora, no dia 30 de julho, que também retornou à dimensão espiritual. Essa é mais recente, acredito que ainda lembro do local. E se eu fosse para lá no dia 2 e ela aparecesse para mim, se tornasse visível, qual seria a aparência de Solange, qual seria a aparência de Wilson? Vamos agora à resposta dos espíritos sobre aquela pela qual foram conhecidos em vida. Então, a forma que vai aparecer é a forma do último personagem. Então, isso já nos dá a pista, já nos esclarece que a forma que nós temos aqui pertence a esse personagem, mas quando nós retornamos à dimensão espiritual, ela pode não ficar. Até porque eu já fui diversos outros personagens com diversas outras formas, né? Mais alta, mais baixa, de outra cor, cabelo assim, cabelo assado, gênero diferente, mulher, homem. E aí, qual que eu vou escolher? Eu como espírito imortal. Então, a última, a que era conhecida, porque não tem sentido a minha mãe aparecer agora, desencarnada na dimensão espiritual há 2 anos, e aparecer com uma forma, para mim, que tive essa experiência com ela, como minha mãe Solange, com a forma de um personagem de uns 3 ou 4 encarnações atrás. Eu ia dizer, quem é essa? Tá aqui junto do túmulo de minha mãe? Quem é essa pessoa? Então, resposta dos espíritos. Ele vai aparecer com a forma que era conhecido para aquela pessoa. Então, já nos dá a informação de que essa forma desse personagem pertence a esse personagem. Que durante um tempo na dimensão espiritual eu posso até permanecer com ela. Mas que com a continuidade e a depender do tempo que eu levar na dimensão espiritual até reencarnar de novo, essa forma ela também sofre modificações. Assim como aqui, né? A minha aparência de agora, que vou fazer 60 anos, é totalmente diferente da minha aparência mais jovem. Guarda semelhança, mas é diferente. Muda cabelo, cabelo comprido, cabelo curto, cabelo assim, cabelo assado, mais forte, mais magra. Na dimensão espiritual, a depender do tempo, essa forma também ela vai se transformando. Mas para que haja a identificação, quando aparecer, no caso, está sendo perguntado aqui, nesse dia específico, se estiver lá no túmulo do seu ente querido, ele vai aparecer com a forma que você conheceu e que vocês vivenciaram o aprendizado. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar aqui hoje com a pergunta 320 e 321. 321A e 321B, porque nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leitura. Então, tem bastante material aqui para as nossas reflexões até a próxima quarta, em que nós temos o encontro marcado às 19 horas para darmos seguimento ao nosso estudo. Então, quem estiver passando por perto, vem na segunda para conhecer a casa e assistir aos trabalhos doutrinários, e na quarta para estudar com a gente um grupo muito gostoso, em que você será muito bem acolhido, para que a gente possa estudar e refletir juntas para utilizar
essa informação que a doutrina nos dá como um instrumento de aprendizado do espírito imortal que nós somos. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem. E lembra que o mês é todo de aniversário. Dia 19 e 26 temos comemoração. Até a semana que vem.